Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Neste vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o NeuroSpa, mais as dicas técnicas, né, e onde aplicar ele, tá, as melhores posições e também sobre os pads, tá? Então vamos lá. O NeuroSpa, os pontos melhores para utilizar é esse aqui em cima da sobrancelha, um pad na sobrancelha direita, o outro na sobrancelha esquerda, mais ou menos nesse ponto aqui mesmo, né? E também pode ser usado aqui, um pad na orelha direita, um na esquerda, atrás das orelhas aqui, tá? Quase chegando nela aqui, você vai sentir até um osso nessa parte aqui, tá bom? Pode colocar aqui que também funciona muito bem. Então aí vai depender aí da técnica que a pessoa quer utilizar, mas são pontos bons para fazer esse estímulo, tá? Então essa é a primeira coisa. Às vezes a pessoa não tem cabelo, né? Às vezes é fácil para aplicar, você poderia aplicar em qualquer área, mas por causa do cabelo às vezes dificulta, né? E aí precisaria de ou algumas outras coisas, como até mesmo molhar ou colocar uma gaze, se você quiser aplicar numa outra área. Só que a gente não vai falar sobre isso aqui, porque o uso mais comum desse aparelho é atrás das orelhas e aqui, como eu falei, em cima das sobrancelhas. Como é que você pode fazer o teste se está funcionando, né? Porque muitas pessoas falam, não tá, eu não sinto chegar o estímulo. Porque na verdade é o seguinte, dependendo da forma que você testar, da frequência que você testar aqui, realmente pode ser que você não sinta, tá? Mas com certeza vai estar chegando. Então, aqui a gente recomenda o quê? Depois que você ligou o aparelho, você vem até essa de 14 Hz, você clica, né, algumas vezes, e aí até chegar na 14 Hz. Minha bateria até que está acabando, ó, pronto, aqui está na 14 Hz. Lembrando que questão da bateria, se vocês podem usar com ele na tomada, tá? É lógico que o ideal é que não use quando estiver com raio, chovendo, etc, tá? Mas pode usar, eu mesmo uso, hoje mesmo usei porque o meu estava descarregado. E eu já fiz uma sessão aqui com 783, tá? Então, você pode usar, só que o legal é deixar aqui dessa forma. Lembrando que ele tem um joguinho sim, porque precisa ter um jogo para que a bateria seja fácil tirar e colocar, né? Então precisa ter esse jogo. Isso aqui é normal, tá? Pode ser usado qualquer bateria. Lembrando que se não for uma bateria recarregável, tá? Não tomar cuidado para não colocar na tomada o carregador e ficar pensando que vai carregar uma bateria que não é recarregável, aí não vai adiantar. Pode comprar qualquer marca que você quiser e utilizar. Acabou, descarta, joga fora, compra outra ou compra uma que é recarregável. O sistema aqui já é assim, né? Lembrando que aqui tem 2 pontos, né? Vamos ver se eu tiro aqui. Só para explicar que tem pessoas que se perguntam, né? Tem pessoa que às vezes tenta encaixar, esse encaixe aqui que seria maior no menor e faz uma confusão aqui e às vezes pode até queimar o aparelho, tá? O ideal é o que? É colocar conforme está aqui. Aqui tem um ponto que você introduz e o outro ponto de encaixe e vice-versa aqui nesse outro lado. É simples, tá? É só uma questão de encaixe aqui, tá? Então deixa eu só colocar aqui para a gente continuar. Então é bom a gente passar algumas informações que existe ainda bastante confusão, né, nesse ponto. Então vamos lá. Aqui, então depois que tiver assim, como é que vai fazer? É que aqui eu estou sozinho hoje e eu quero fazer esse vídeo, se não pegar uma pessoa aqui já para demonstrar. Mas aqui, ó, esse pad pode ser qualquer um que dê encaixe aqui, tá? Pode ser qualquer um que dê encaixe aqui. Inclusive, se você tirar isso daqui, né? Por exemplo, eu tirei ele aqui e eu sigo nessa uma ponta, eu coloquei numa sobrancelha, a ponta na outra e coloquei bem firme e encostei, eu vou sentir o estímulo da frequência, no caso ali que está 14 Hz, da mesma forma, tá? Mas o mais legal é o que?
é você colocar em cima das sobrancelhas, uma de cada lado, e fechar o olho, tá? Porque se você vai sentir o teu olho, ou você vai sentir uma pulsação, que seria a frequência chegando, e aquilo durante um tempo vai estimular o teu cérebro naquela frequência, tá? E aí seja por aqui, como eu disse, atrás das orelhas, ou que aqui em cima. E essa é a primeira coisa. Se você quiser fazer um teste, fechar, você vai ver que está funcionando. Aí você pode operar com 1 Hz, 4 Hz e aí qualquer outra, tá? Isso só para você testar. Outra coisa que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa tira isso daqui, não guarda isso, que seria a lâmina que vai junto, e aí perde a cola. Perdendo a cola, funciona? Com certeza. Lembrando que passa alguma coisa para umedecer tanto a pele aqui, né, quanto aqui, passa alguma coisa para umedecer. Coloca uma faixa, pode ser aquelas faixas, eu sempre falo aquela faixa de tenista, que ele vai pressionar isso aqui no ponto que você quiser, né? E aí o estímulo vai chegar, tá? Se o estímulo não chegar, certeza absoluta, ou tá mal colocado, tá certo? Ou pode sim, dependendo da forma que foi puxando, foi tirando, de repente perdeu o contato, né? Mas assim, a forma mais comum é a pessoa não coloca em 2 pontos do corpo esse pad de maneira correta, ele não cola. Tem que realmente estar o pad inteiro colocado, tá? Para que chegue a frequência, senão a impressão que vai dar é que não está funcionando. Mas se um tiver colado e o outro descolado, por exemplo, dessa forma aqui, né? Isso aqui está com essa lâmina. Se eu colocar assim, segurar na cabeça assim e colocar e esse aqui grudar, não vai funcionar porque essa lâmina está interrompendo a corrente, tá? Então os 2 pontos têm que estar ligados, conectados ao corpo e ao equipamento, senão não vai funcionar. Então esse primeiro pedaço do vídeo acho que está bem interessante, deu para entender, né? Lembrando que esse aqui é de encaixe, existe com garrinha jacaré, que aí vocês podem comprar aquele pads com garrinha jacaré. Pode ser qualquer pad, pode ser qualquer um, não tem problema, desde que encaixe aqui ou que tenha garrinha, que é como aqueles de eletrocardiograma, que ele tem um pininho assim de ferro, né? Ou cobre, alguma coisa, e você coloca ali e ele vai chegar à frequência da mesma forma. E todos os eletrodos, isso aqui no caso é reaproveitado, né? Então eu coloco isso aqui, acho que eu já devo ter usado umas 20 vezes ou mais, ainda está com cola ainda, porque a gente cuida bastante, tá? E aí, mesmo que ele perder a cola, aquilo que eu falei, pode passar aqui, né, um gel, alguma coisa que tenha o contato, tá? E na pele e no eletrodo. Outra coisa é o que? Às vezes, isso aqui eu vou utilizar para várias pessoas. Aí depende, se você higienizar a pessoa, ok. Se não, o ideal é um por pessoa, né? A pessoa, eu vou contratar 20 sessões, ok, dá um para ela, né? Aquele pad fica só para ela. Ou higieniza bem o local, aí tudo bem. Aí vai depender, cada um, né? Aqui, como esse aqui é só eu que uso e minha filha que tem usado, nós usamos e compartilhamos o mesmo. A gente se propõe o quê? A limpar, por exemplo, a testa ou atrás das orelhas, toda vez que for usar, e depois voltar aqui normal, porque daí usam 2 pessoas e normal, no caso aqui, como eu falei, eu e a minha filha, tá joia? Ó, esse vídeo ficou um pouquinho longo, né, para uma coisa tão simples, é que tem muita dúvida sobre isso, né? E eu creio que aqui, pelo menos para esse aspecto, deu para tirar, tá joia? Até o próximo vídeo. Vou trazer aqui também uma coisa interessante nesse livro de fisiologia. Tá falando aqui sobre as ondas cerebrais, né? As medidas elétricas. Olha lá, o cérebro recebe informações de som, tato e temperatura de todas as partes do corpo e envia informações para controlar a respiração e a frequência cardíaca e coordenar a atividade muscular.
Essa informação é enviada na forma de pequenas mensagens elétricas. Boa parte das mensagens elétricas do cérebro também controla o pensamento e a memória. Todo o estado cerebral é associado a ondas cerebrais características. O eletroencefalograma é um método conhecido para medir a atividade elétrica do cérebro. Então, aqui ele já está falando, mas olha que interessante aqui, ó. As ondas cerebrais são medidas em hertz, ciclos por segundo. Estas são as 4 faixas principais da atividade cerebral. E aí você tem essa faixa aí dentro do seu NeuroSpa, né? Então a beta é atividade de vigília, olhos abertos, tem maior frequência e a maior amplitude. Essas ondas rápidas ocorrem durante estados de concentração e trabalho mental. Então, se você quer estimular essa parte, né, de foco, concentração, você usa essa daqui a 14 Hz. Né? A alfa os olhos fechados associados aos estados de relaxamento, bem como devaneio com olhos abertos. A pessoa comum é capaz de conservar a consciência, né? Distingue-se pelas ondas cerebrais mais lentas, com aumento da amplitude e da sincronicidade. Aí aqui a outra. Deixa eu ver aqui, a 7. Essa daqui, ó. A teta. Mente, corpo e emoções tranquilos. Estados de relaxamento profundo, sonolência, sono leve. A pessoa comum não é capaz de conservar a consciência, mas a pessoa especializada em meditação é. Ou, por exemplo, você pode usar o NeuroSpa para isso, né? Ondas associadas aos estágios 1 e 2 do sono, mais lentas em frequência e em maior amplitude que as ondas alfa, tá? Aqui a onda delta, inconsciência e sono profundo, associado aos estágios 3 e 4 do sono. As ondas delta são as mais lentas e as de maior amplitude. O sono delta é um sono mais profundo. Suas ondas cerebrais são as mais dissemelhantes das ondas do estado de vigília. São estas ondas prevalentes nos estados de sonambulismo e a fala durante o sono, tá? Aqui também, ó, eu achei uma coisa interessante aqui, ó, pesquisas feitas na Virgínia pelo Instituto Monroe estuda a consciência, o som e o aprendizado durante o sono. Há um quinto tipo de onda cerebral chamado gama, que opera a cerca de 28 Hz ou mais, tá? E essa, quer dizer, eles estão fazendo bastante pesquisa com essa onda aqui, né? 100 Hz aqui, ó, acima lá de 30 Hz, né? Então é uma onda bem legal. Os estudiosos falam que como fosse um coringa, um reset que você dá aí, acho que é uma onda legal para fazer à noite, né? Bem antes de dormir, tá certo? As ondas melhores aí antes de dormir, a princípio são 4 Hz, tá? E para baixo. Tá joia? Então, eu quis só passar mais esse material complementar, tem outro aí na plataforma e se vocês precisarem, estamos à disposição. Tudo de bom para você.